Existe um momento estranho na vida em que tudo começa a mudar quando o futuro finalmente se aproxima. Mas, curiosamente, é exatamente nesse momento que o passado aparece com mais força. Velhos medos, velhos hábitos, velhas vozes dizendo que você não consegue. E quase sempre existe um lugar entre esses dois mundos. Um lugar silencioso, um lugar difícil, um lugar chamado deserto. E se o deserto que você está atravessando agora não for atraso, mas a última travessia antes do seu futuro? Hoje vamos entender o porquê, sempre que o seu destino está perto, o seu passado tenta encostar nele. Raramente as pessoas conseguem ver esse padrão espiritual. No instante em que alguém se aproxima de um divisor de águas, seja uma guinada no destino ou o encontro com um sentido maior, surge um fenômeno intrigante no caminho. Aquilo que parecia enterrado, volta. Memórias que você já havia superado, erros que você acreditava ter deixado para trás, pessoas que pertenciam a outra versão da sua vida. De repente, o passado reaparece, como se estivesse tentando recuperar território. Isso não é coincidência. Existe um momento específico na jornada humana em que duas forças se encontram. De um lado, o futuro chamando você. Do outro, o passado tentando impedir que você atravesse. E no meio dessas duas forças, existe um território inevitável: o deserto. O deserto não é apenas um lugar de dificuldade, ele é um lugar de revelação. Porque no deserto você descobre quem realmente está conduzindo sua vida, se são as memórias do que você foi ou a visão daquilo que você está destinado a se tornar. Mas existe algo ainda mais profundo acontecendo nesse processo. Algo que quase ninguém percebe. Porque o passado não volta apenas para te atormentar. Ele volta para fazer uma pergunta silenciosa, uma pergunta que define quem você será a partir daqui. E essa pergunta costuma aparecer exatamente quando você pensa que já está pronto para seguir em frente. Toda grande transformação na história espiritual da humanidade passou por um deserto. Não como punição, mas como preparação. O deserto é um lugar onde as distrações desaparecem. Não há multidões para impressionar, não há aplausos, não há conforto constante. No deserto, só permanecem duas coisas: você e a verdade. É por isso que tantas pessoas desistem quando entram nessa fase, porque o deserto expõe. Ele revela quais hábitos ainda governam suas decisões, revela quais medos ainda influenciam suas escolhas e, principalmente, revela quais partes do passado ainda vivem dentro de você. Às vezes pensamos que deixamos o passado para trás, mas no deserto descobrimos algo desconfortável. O passado não vive apenas atrás de nós. Às vezes, ele vive dentro de nós. Ele aparece na forma de insegurança, na forma de comparação, na forma de uma voz interna que diz que você já tentou antes e falhou, que você não é a pessoa certa para isso, que outras pessoas conseguem, mas você não. É nesse ponto que muitas pessoas confundem o deserto. Elas pensam que estão perdidas, pensam que Deus se afastou, pensam que o silêncio significa abandono, mas o deserto raramente é ausência. Muitas vezes, ele é proximidade. Porque quando o futuro está realmente perto, a transformação precisa ser completa. Não basta mudar o caminho, é necessário mudar quem está caminhando. E é por isso que o passado tenta se aproximar, porque ele sabe que se você atravessar o deserto, algo definitivo acontecerá. Algo dentro de você deixará de existir e algo novo nascerá. Mas existe um detalhe que muda completamente a forma como você olha para esse momento da vida. O deserto não é apenas um teste de força, ele é um teste de identidade. Se essa mensagem está fazendo sentido para você até aqui, aproveite este momento para se inscrever no canal e curtir o vídeo, porque o propósito desse canal é exatamente este: ajudar você a compreender os desertos da vida e descobrir o que Deus está formando dentro deles. E eu também quero te fazer uma pergunta. Você sente que está vivendo um deserto agora? Se sentir, escreva nos comentários apenas uma palavra: travessia. Porque às vezes tudo o que precisamos é lembrar que o deserto não é o fim da história. Ele é apenas o caminho entre duas versões da nossa vida. Existe um instante específico em toda a jornada espiritual. Um instante em que o passado faz sua última tentativa. Ele não vem mais apenas como lembrança. Ele vem como tentação. A tentação de voltar para o que é conhecido, voltar para o que é confortável,
voltar para aquilo que não exige transformação. Porque o passado conhece você. Ele conhece suas fragilidades, conhece suas dúvidas e conhece as histórias que você conta para justificar suas desistências. Por isso, ele tenta negociar. Ele sussurra coisas como: você pode ir para o futuro, mas sem mudar tanto. Você pode crescer, mas sem abandonar quem você era. Você pode avançar, mas sem enfrentar seus medos mais profundos. Mas o deserto não permite essa negociação. No deserto, você precisa escolher. Ou você preserva sua antiga identidade, ou você atravessa para a nova. Essa é a verdadeira batalha do deserto. Não é uma batalha de circunstâncias, é uma batalha de identidade. Quem você decide ser quando ninguém está olhando? Quem você decide ser quando o passado aparece novamente? Quem você decide ser quando o caminho parece solitário? Porque quando alguém permanece fiel nesse momento, algo extraordinário acontece. O passado perde autoridade. Ele ainda existe, mas deixa de ter poder. E quando isso acontece, o deserto começa a mudar. Aquilo que antes parecia silêncio começa a parecer direção. Aquilo que parecia ausência começa a parecer preparação. E de repente você percebe algo surpreendente. O deserto não estava tentando destruir você. Ele estava tentando revelar quem você realmente é. E quando essa revelação acontece, o futuro finalmente encontra espaço para chegar. Talvez hoje você esteja vivendo exatamente nesse ponto da jornada, entre o passado que insiste em voltar e o futuro que parece estar logo adiante. Se esse for o seu momento, lembre-se de algo importante. O deserto não é uma interrupção da sua história, ele é parte dela. Muitas das maiores decisões da vida são tomadas em momentos silenciosos. Momentos em que ninguém está observando. Instantes em que o amanhã é uma incógnita e sua identidade deve ser forjada no escuro, muito antes de o destino se revelar. Talvez essa seja a verdadeira razão pela qual o passado tenta encostar no seu futuro. Não para impedir você, mas para revelar se você realmente está pronto. Porque quando alguém atravessa o deserto com fé, integridade e coragem, essa pessoa não chega ao futuro da mesma forma que entrou no deserto. Ela chega transformada, mais consciente, mais firme, mais alinhada com aquilo que foi chamada para ser. Nesse momento, algo profundo acontece. O passado finalmente fica no lugar dele. Não mais como prisão, mas apenas como lembrança de quem você já foi. Se hoje você sente que está caminhando em um deserto, não se apresse em fugir dele. Alguns desertos existem para revelar o destino que você ainda não consegue enxergar. Lembre-se de algo. Sempre que o seu futuro estiver muito perto, o seu passado vai tentar encostar nele. Mas entre um e outro existe um caminho silencioso, um caminho transformador, um caminho que poucos têm coragem de atravessar, o deserto. E se você continuar caminhando com fé, consciência e coragem, um dia você vai olhar para trás e perceber algo extraordinário. O deserto nunca foi o lugar onde sua história quase terminou. Foi o lugar onde ela realmente começou. Nos vemos no próximo vídeo.